Falando da França, a aprovação da reforma previdenciária sem votação no Congresso levou uma série de novos protestos no país. Pelo menos 300 pessoas foram presas somente nas últimas horas. Está conosco agora o editor de Internacional, Fabrício Naitz, que está conosco e vai trazer todos os detalhes. Foi meio no tapetão lá, uma regra que existe, mas ninguém imaginava. Fabrício, muito bom dia. Bom dia, Matos. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É exatamente isso que você falou. Meio no tapetão, mas é uma regra que existe sim. É um artigo da Constituição que a lei francesa prevê. Olha só, são estradas bloqueadas, refinarias e escolas fechadas, ou pelo menos com a entrada fechada, lixo acumulado nas ruas. É muito protesto das mais diversas formas que estão acontecendo agora na França. Ontem, após o anúncio da aprovação da reforma, de bate-pronto, cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas em manifestação contra essa decisão do governo. E aí, como você falou, mais de 300 detidos, esse é o balanço provisório divulgado até agora pelas autoridades. Hoje pela manhã, por exemplo, o anel viário de Paris, a capital, principal cidade francesa, onde vivem ali na região cerca de 10 a 15 milhões de pessoas, amanheceu bloqueado por manifestantes. Então, como eu falei, protestos das mais diversas formas. O que aconteceu ontem, então, para a gente explicar o que levou a essa revolta dos franceses, em sua maioria? O governo usou, como você disse, no tapetão, ele usou um artigo da Constituição 49.3. É a 11ª vez que o governo francês utiliza esse artigo, mas é a primeira vez que ele utiliza de uma forma assim tão agressiva, digamos. O anúncio foi feito pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne. Ela estava na Assembleia ontem para comunicar essa decisão e ela foi vaiada pela grande maioria dos deputados presentes, os deputados que cantaram inclusive a Marselhesa, o hino nacional francês, em forma de protesto. Muitos deles deixaram a sessão, abandonaram a sessão enquanto ela fazia o pronunciamento, o que levou então a essa insatisfação popular. Para você ter ideia, o principal jornal francês, o Le Monde, divulgou hoje o seu editorial. Ele chama essa reforma previdenciária, Matos, de difícil por natureza e disse que ela foi muito mal defendida desde a apresentação do projeto pelos ministros do governo Macron e acaba deixando agora, principalmente com essa última atualização, uma lição implacável para o governo de Emmanuel Macron. Qual que é essa lição? Que o governo não existe na Assembleia, que é dominada por extremos, tanto de esquerda quanto de direita. O que a oposição está planejando, então, em contra-ataque a esse anúncio feito pelo governo? A apresentação de uma moção de censura. Ela está sendo apresentada, diversos partidos de oposição estão apresentando uma moção de censura. Resta saber qual será a mais acolhida pela oposição, que, como eu falei, é dividida entre extrema esquerda, extrema direita, ou se vai ser uma moção de censura apresentada pelo centro. E aí um histórico, né? Só uma moção de censura foi adotada na França desde o começo da Sexta República, que é a moção de 1962 contra o governo do Charles de Gaulle. Ou seja, é algo raríssimo na história da França. E o que isso pode causar se ela for adotada? Primeiro, a renúncia do governo, não do presidente Macron, mas sim dos ministros e da primeira-ministra, que podem ser reconduzidos pelo presidente se ele quiser. Mas também a reprovação do projeto de lei, que foi votado no Senado, foi aprovado pelo Senado, mas que o governo Macron então utilizou dessa tática do artigo 49.3 para passar esse projeto sem voto na Assembleia, onde a vitória não era ainda muito certa. Mas não vai ser tão fácil assim aprovar essa moção de censura. Por quê? Para a gente ter uma ideia aqui, eu fiz um levantamento, são 149 deputados na Assembleia Francesa do NUPES, que é o partido de extrema esquerda, 88 deputados do Rassemblement National, que é o partido de extrema direita, e 20 deputados do chamado LIO, que são os independentes, aqueles também de territórios ultramarinos franceses, ou seja, 257 deputados no total. Eles precisariam de mais 30, supondo que todos eles votem a favor dessa moção de censura, ainda faltariam 30 votos para atingir a maioria absoluta no Congresso e aí sim aprovar essa moção. O que está falando o governo, então, para a gente finalizar aqui, Matos? O ministro do Interior, Gérald Darmanin, falou que a oposição e a manifestação contra a reforma previdenciária são legítimas, mas que a desordem vista nas ruas
não é legítima, que o governo também não vai permitir um surgimento de manifestações espontâneas. Já o principal representante da esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, encorajou novas manifestações. Inclusive, uma grande manifestação está marcada para a próxima quinta-feira, dia 23. É extremamente impopular essa reforma, como eu tinha dito aqui, Matos. Uma pesquisa feita por uma rádio francesa diz que 8 em cada 10 franceses estão descontentes com essa medida e 65% dos franceses querem a continuidade das greves e dos protestos. Fabrício Naitsky, daqui a pouco ele retorna conosco, atualizando todas as informações desse momento difícil lá na França. Fabrício, valeu!